Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Antes Tarde do Que Nunca, esse podcast que foi criado para ouvir histórias de empreendedores, de gestores, líderes e inovadores aqui de Blumenau e da região. Gente que inspira, né, Rafael? Como tu gostas de dizer, né? Adoro. Antes da gente apresentar nossos convidados, eu quero que você se inscreva no canal aí do YouTube, Antes Tarde do Que Nunca. Provavelmente é por aí que você está assistindo, mas se não for, vai lá, acessa o YouTube, procura Antes Tarde do Que Nunca, inscreva-se e aciona a sineta para saber quando outras entrevistas forem publicadas aqui. Já foram mais de 170, né? 171 com essa. Essa é a centésima, 71ª entrevista. Olha quanta história que tem para contar aqui, a gente não sabe, né? E também siga Antes Tarde do Que Nunca no Spotify. Lá você pode ouvir quando e onde bem entender, no carro, lavando louça, antes de dormir, tomando banho, é verdade, viajando, né? Viajando é bacana também. Vou falar rapidinho dos patrocinadores. Manda ver, paga Rafael. Essa bagaça. Obrigado demais a ProWay, né? Para mim uma das maiores escolas em tecnologia. Né? Vocês desde o início eles quiseram bancar esse projeto demais. Eu acho que o que vocês fazem pelo mercado de tecnologia nacional e hoje em dia internacional, né? Porque quem vocês formaram lá atrás hoje está trabalhando também para fora. Obrigado demais aí por esse apoio. Quer mudar de vida, quer fazer uma transformação na tua carreira, quer seguir, né, aprendendo na tecnologia, conversa com a ProWay, certamente vocês vão encontrar uma cadeira muito bacana e um futuro muito melhor. Quero agradecer o Sérgio Tomil, quero agradecer a Nayara, também o Guilherme, e também, para mim, uma das maiores também software house que existe, que é a Premier Soft. O que eles fazem? O que a Premier? Eu acho que às vezes a gente nem entende o que a Premier Soft faz. Ela é uma fábrica de software, né? Então, se a tua empresa está querendo mudar alguma coisa, querendo melhorar um processo, conversa com eles que eles vão desenhar. Criar um aplicativo. Eles vão desenhar esse programa, eles vão criar e vão entregar na sua mão. E, melhor ainda, vão poder fazer toda a atualização para o resto da vida. Conversa com a Premier Soft, com certeza também você vai encontrar um produto lá que ele possa confeccionar para vocês. E tem um programa chamado outsourcing. Você não quer levar a tecnologia para fora e você quer levar para dentro, fala com eles que eles colocam desenvolvedores, o que a gente chama de squad, dentro da sua empresa. Premier Soft também que apoia, né, esse projeto, obrigado demais, e já teve a sua história contada aqui com o Rodrigo. Sim. Então vão lá e acessem, vale muito a pena. Sebrae, a gente está na casa do empreendedor, né, que é a AMP, que nos recebe muito bem aqui, mas o Sebrae também apoia muito o empreendedor. Para mim foi uma mudança absurda na minha vida quando eu fiz o Empretec. Conselho você a fazer o Empretec também. Se você está empreendendo ou se você pensa em empreender, faz o Empretec, que você vai entender um pouquinho. E a gente vai até escutar aqui dessa jornada que não é tão simples de empreender. Sebrae, obrigado demais pelo apoio. Fernanda, Ionita, todo mundo do Sebrae que apoia. E também a Isidoro Automóveis, a 8ª maior loja do Brasil. De segunda a segunda, tá? Na BR-470, tem loja em Itajaí, Navegantes e Jaraguá do Sul. Conversa com eles, está querendo comprar, mas principalmente se você está querendo vender, fala com eles. Não vai até na BR, que é longe pra caramba, mas vai no isidoro.com.br, que certamente eles vão até você. Obrigado demais. Isidoro está apoiando o Jornal da Mix também, né? Tá no Jornal da Mix também. Verdade, tá no Jornal ele apoia tudo que o Punch tá. Que bom. Então, e o Punch tá, ele vai Tamo vai junto. E apoia. Tamo junto. Obrigado ao Isidoro, ao Fernando e à Dona Eli por todo esse apoio também. Com quem que a gente está falando aqui agora? Hoje nós temos o prazer de receber aqui os gestores, os homens por trás da Decanter, né? Nossa primeira importadora de vinho, acho que foi a primeira aqui na região, pelo menos em Blumenau, a Dolar Hermann e Edson Hermann, pai e filho, aqui para contar essa história muito bacana, que não para de crescer, né? Na realidade a história está, não vou dizer no começo, mas ainda tem muita história para contar depois no futuro. Obrigado aí pela presença de vocês aqui. Né? Prazer. Bom, nós que agradecemos a oportunidade, Pancho e Rafael, de poder estar com vocês, conhecemos o trabalho que vocês fazem, tá? Que eu acho que é de extrema importância. Né? Que bom. A gente fala em importadora, mas a Decanter tem outras frentes de trabalho também, né? O que faz a Decanter exatamente hoje, atualmente? Bom, hoje, primeiro falando um pouco, né, a nossa empresa ela não é tão jovem assim, né? Ela está completando agora, completou no mês de julho 25 anos, então estamos com uma campanha na rua aí de aniversário muito bacana, nas mídias sociais. Fazendo uma analogia com joalheria, joias, fizemos um rebranding da marca, né, para acompanhar essas mudanças, esse período que a gente já vem trabalhando, né, tirar um pouco
a empresa do mesmo lugar, criar coisas, inovações, inovar, né? Então, atualizar. exatamente, exato. Recolocar Tanto imagem né? como, né, as pessoas, treinamentos internos, uma série de mudanças que a gente está implantando, né, no negócio, mas que talvez meu pai, para iniciar, falar um pouquinho mais de como começou a empresa, né, para a gente depois ir desenvolvendo aí e falando um pouco mais de detalhes, né? Senhor Dolar, quando é que foi? Em que ano Olha, começou? foi estamos fazendo 25 anos. Sim. Quer dizer, em 97. 97, né? Em 96, eu trabalhava numa grande empresa, executivo, onde trabalhei apenas 38 anos e 6 meses. Grande empresa, a gente pode falar aqui, né? Entrei como office boy e 28 como diretor. É verdade, entrou como office boy. Eu entrei como office boy, sim. Era office boy externo e interno. Depois passei a interno e depois fui indicado assim na marra para a produção. Né? Olha, a gente consegue saber o tamanho da empresa porque tinha um office boy interno. Você imagina o tamanho da empresa. Né? Uma empresa grande. Para a época era já bastante significativo. Né? Mas daí eu decidi sair em 96 e fui primeiro dar consultoria em São Paulo, em outra empresa do ramo. Fui convidado, trabalhei um ano lá, ou praticamente um ano. Mas depois eu vi que os problemas estavam se repetindo a nível de mentalidade. E aí eu digo, não. Bom. E nesse meio termo, o Edson, que trabalhava com jardinagem, paisagismo, e tinha uma pequena empresa, e já passou até um produtor, desde criança, ele me acompanhava, né, de lá no Rio Grande do Sul, um pequeno produtor, e aí ele se interessou e começou a vender os vinhos desse pequeno produtor no tempo livre, vamos dizer assim, certo? É quase um hobby. Segunda mas ele logo disse, pai, o negócio é o seguinte... eu vou fazer uma pergunta. Ele não vendia pela troca do vinho para beber depois, não, né? Sim. Olha, também. Nunca recebi uma comissão. Só a minha comissão era em vinho. Mas com isso ele disse assim, o pessoal está querendo importados. Aí caiu a ficha. Eu digo, opa, pela experiência... Todo empreendedor tem isso, né? Quando ele vê uma oportunidade. Eu acho que era hobby meu, o meu hobby pelo vinho está no mínimo há 45 anos. Caraca. Eu viajei o mundo, viajei muito, né? Acho que só para a Itália foram mais de 40 vezes. Meu Deus. Então, conhece vinho italiano como ninguém. Ele já anda num bom caminho nessas viagens também. Normalmente, a de negócio sempre nos acompanhou. E eu disse, não, vou terminar o negócio de São Paulo e fui à Argentina, certo? Onde foi o nosso primeiro produtor. Mendonça lá, não? Sim. Mendonça, E eu consegui, fiz uma pesquisa, uma história meio longa, mas acho que não vale a pena contar no detalhe. Mas, resumindo, escolhi 25 vinhos em lojas e coisas assim e fui para o hotel. E provei. Que delícia de pesquisa. Essa pesquisa é mais prazerosa. Pesquisador desse aí, não. Eu não bebo, mas eu volto a beber só para ser pesquisador do senhor. Aí. Pensa no pessoal do hotel, ele subindo com 25 garrafas e pediu 25 copos e pensou que ele ia beber tudo aquilo sozinho. Não queriam, não, o senhor não pode fazer festa no hotel, não. Polícia, eu pedi 25 copos, porque eu queria comparar. Sim, claro. Aí ele disse, não. Eu disse, olha, aí eu expliquei, a festa vai ser de vocês, depois essas garrafas vão ficar com vocês. Aí então fizeram. Eles, né? E daí escolhi 3 produtores que me chamaram a atenção, fui visitá-los, né? E o que foi escolhido, até eu não consegui concluir o negócio lá, visitei assim rapidamente, mas não estava uma pessoa correta. Veio ao Brasil, até o Edson teve um contato com ele em São Paulo. Mas é o nosso grande sucesso hoje. É o nosso grande sucesso. Até hoje. Até hoje. Lá. O primeiro. É o número 1 disparado. Qual é o produtor? Luigi Bosca. O Luigi Bosca. É um produtor que hoje, gente muito séria, uma empresa familiar, mas cresceu muito, se modernizou, acho que nós ajudamos pela experiência. Eu estudo vinho, quer dizer, uns 45 anos no mínimo que eu estudo. Né? Então, acho que o trabalho conjunto foi muito, muito legal, e até hoje. Daí, depois fui ao Chile, tinha uma feirinha lá,
e consegui o Vilar, que é um segundo produtor do Chile, que me encantou, e já fechei negócio lá. E até foi interessante, quando eu falei com a esposa do produtor, aí a esposa foi falar com o marido, ela disse, não, o Brasil, por favor, não vende para o Brasil. Olha só. Entre aspas, não é um país sério. Né? Já conhecia a burocracia. Exatamente. Mas ela disse, não, eu vou encarar, pode achar, vocês vão receber. E realmente deu certo. Até hoje está conosco. Que legal. Né? Então, são parceiros. E aí, como foi uma caminhada de buscar a Europa, países, frequentar as feiras internacionais, e houve um desenvolvimento, vamos chamar, aí tem muita história no meio, e o próprio desenvolvimento nosso, né? Ele se deu de uma maneira, a gente tinha que inovar, porque o mercado, já há pouco falou que uma das maiores, da Blumenau, nós fomos a primeira empresa importadora importante, e somos até hoje fora de São Paulo. Que bacana. Porque tu tem isso na cabeça, né? Que o importador grande vai estar ali em São Paulo, né? No centro-sul. Exatamente. Inclusive o pessoal, assim, o público blumenauense, ele acha que a nossa é uma loja local, né? Poucos têm o conhecimento de que a gente, né, ao longo desse período foi exatamente, que a gente foi crescendo, e a gente tem hoje provavelmente das importadoras que estão no mercado, talvez a gente seja a segunda, já fomos a primeira, mas teve um projeto que foi muito grande, que cresceu muito nos últimos anos, mas nós somos a segunda empresa com a maior capilaridade no Brasil. Com esse foco, né, o foco de vinhos finos. Porque a ideia não era vender, porque os supermercados que fazem um grande trabalho pelo vinho, mas na época eram distribuidores de marca. E isso eu trabalhei muito com marca, certo? E sabia que não era isso que eu não queria, ter um portfólio. E uma coisa importante, sabe? Hoje nós, para uma revista europeia, a Memminger, nós fomos eleitos já a segunda vez, né, como o segundo melhor portfólio do Brasil. Olha, tá? Tem uma que é mais antigo, tem um portfólio muito grande, tá? Então eles saíram na frente e eles pegaram, entre aspas, né, as marcas. E nós pegamos a produtora para desenvolver marcas. Entendi. Tá? E o que me chama muita atenção, né, que toda vez que talvez alguém abrir uma casa de vinhos, e iria talvez num distribuidor local, né, vocês foram diretamente no produtor, né, já desde o primeiro, já com a ideia de distribuir para o país. Começa não só ser uma loja de Exato. Na realidade, o começo nosso, o que aconteceu? Foi com esses pequenos produtores esses primeiros produtores que a gente trouxe, nós tínhamos um portfólio para uma importadora, ele era limitado. Certo. Então, aí nós fomos procurar alguns parceiros no Brasil para fazer algum tipo de associação e vender algumas marcas para poder crescer o nosso portfólio, para ter poder montar uma loja, montar um showroom, montar. E o que a gente acabou percebendo? Que o mercado ele era muito desorganizado. E aí a gente percebeu uma brecha interessante que foi no sentido de achar parceiros exclusivos, né? Então, na medida que nós fomos crescendo em portfólio, por exemplo, começamos com Argentina, Chile, depois fomos para Itália, França, Portugal, Espanha, e chegamos a ter, até um pouco antes da pandemia, 18 países que a gente importava, né? Eslovênia, Hungria, né? Países que não são tão conhecidos, mas têm bons produtos, né? E num portfólio eles criam um atrativo para quem gosta de beber vinho, que é sempre tem curiosidade de provar coisa nova. Então, o que nós fizemos quando iniciamos a empresa? Nós enxergamos que aqueles parceiros que a gente tentou uma aproximação, que já eram outros importadores de Rio e São Paulo, eles não respeitavam uma política honesta de região, né, de desenvolver parceiros a nível de ter uma proposta de qualidade diferenciada. Então, a gente percebeu que esse era uma oportunidade para nós. Eu ia dizer, não era uma coisa ruim em teoria, né? A gente aprendeu com o mercado e disse assim, não, isso aqui para nós não está funcionando, então vamos criar um modelo que funcione. E aí a gente partiu
para o modelo que nós temos hoje, que são lojas licenciadas, né? Então não é um projeto de franquias tão rígido, tão pesado, tão duro, com as regras. Com as regras de uma franquia. Exato, que ela exige uma organização nossa e do parceiro muito maior, né? Entendi. Então nós desenvolvemos essas parcerias à medida que nós fomos crescendo, o parceiro foi crescendo e a gente começou a exigir a exclusividade. Entendi. Então a gente foi pegando os melhores players de cada praça e dizendo assim, nós temos aqui uma proposta que nós vamos te entregar uma região, você vai poder trabalhar pessoa física, restaurantes, entregamos um pacote todo know-how, delimitamos uma região que é respeitada por nós. Entendi. Que era aquilo que a gente falou no começo, que não estava sendo tava respeitada pelos acontecendo. outros players que a gente tentou algum tipo de negócio. Né? Então, a gente partiu para nesses 25 anos, a gente construiu essa cadeia que hoje são praticamente 40 parceiros. A gente praticamente hoje só não está no Acre, nos outros estados a gente tem no mínimo nas capitais. Caramba, que legal. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, os estados do Sul e Sudeste. Licenciadas, a gente tem licenciados inclusive no interior, né, porque daí são cidades maiores. E no centro e no Nordeste, que são cidades, por exemplo, às vezes só Cuiabá, Campo Grande é uma cidade que tem potencial, mas o interior não tem. Então aí tem uma loja Mas também já estamos com um projeto de expansão agora, finalizando, né, a análise geográfica e tudo que é onde a gente tem cobertura e partindo para um novo projeto que é de partir, vamos para dar um exemplo, por exemplo, a gente tem lojas aqui em Blumenau, Brusque, São Bento, Joinville, mas será que Gaspar, para um outro modelo de negócio, não tem potencial para uma loja menor? Espaço, né? Exato, então, exato. Esse é o nosso próximo passo dentro para aumentar a nossa capilaridade, um modelo não só das grandes cidades que têm potencial ainda para a gente crescer, mas dos pequenos mercados que eles têm potencial para esse pequeno, negócio diferenciado. Agora, né? o que é interessante, da onde surgiu mudar para um sistema totalmente diferente de distribuição no Brasil? Fomos o primeiro, literalmente. É que, no começo, nós tínhamos 2 produtores só, certo? Quando inauguramos a loja, o argentino e o chileno. O argentino e o chileno. Era muito pouco para abrir uma loja, certo? A gente é acostumado a viagens internacionais, toda hora visitando, e eu queria uma loja para causar um certo impacto. Certo. Né? Aí eu fui a São Paulo e havia 2 grandes, certo? Uma, infelizmente, era grande e já desapareceu. 2 grandes, eu fui lá para comprar vinho para enriquecer o portfólio, enquanto nós não... Sim. O que aconteceu? Na primeira compra, não nos negou, né, a venda. Primeiro, até me convidou para ser o diretor executivo. Né? Já era um grande. Deu água na boca. Porque as marcas mais tudo prontinho aqui. As marcas mais conhecidas do mundo estavam lá, com a oportunidade estava isso na boca, entre aspas. Né? E aí... Só a outra nos forneceu. Foi quanto? Quase 100 rótulos. Né? Então, isso foi muito importante para captar de novo o que está falhando no mercado. Aí nós compramos a outra, a primeira remessa vendeu rápido, fez uma reposição rápida, e de repente começou a parar de vender os vinhos deles. Aí eu disse, alguma coisa está errada no mercado. Aí comecei a falar com um outro amigo daqui. Aí ele disse, mas está vendendo muito caro o vinho. Está 40%, está 50% acima. Aí eu disse, peraí. Ele estava vendendo... Assim ele estava fazendo com os outros, as lojas que compravam deles. E nós chegamos e disse, nós vamos criar o distribuidor exclusivo. Então, o primeiro foi Belo Horizonte, bem longe, inclusive, porque a gente tinha algumas informações de lá e tivemos uma sorte lá nasceu a ideia da Enoteca, tudo. Então, aí nasceu a exclusividade, como o Edson explicou, hoje nós temos uma rede formada, mas partiu a parte de empreendedor, nasceu, captamos mais uma vez o que o mercado estava falhando. E depois, eu tinha comentado antes, quando nós entregamos em São Paulo hoje em 24 horas.
E quando começamos, em 24 horas. Para um produto tão frágil, né? Pedido entra hoje, amanhã o cliente recebe em São Paulo. Mas há 25 anos isso parecia impossível. Mas eu vinha com experiência desse campo. E o que aconteceu? A gente começou eles levavam de 3 a 5 dias para entregar um pedido dentro de São Paulo, os dois grandes. Entendi. Né? E nós daqui 24 horas. Tudo que é uma desvantagem, você tem que transformar ela numa ferramenta. As falhas, o que está faltando no mercado? Então, aí foi uma loja, tudo, e começaram a aceitar os nossos produtos. Né? Então, são números. Hoje, você vê o Luiz de Bosca, foi um trabalho muito, muito intenso, né? Eles e nós, porque o vinho era um estilo antigo e nós ajudamos a transformar. O que é um vinho com estilo antigo? Me perdoa a minha ignorância total. O que é um vinho com estilo antigo? Bom, primeiro, hoje o vinho foi, entre aspas, modernizando, não todos, uns mais, outros menos, né, no sentido de paladar. O estilo antigo ele era trabalhado para um vinho ir pronto para o mercado, era o sistema de vinificação diferente. Né? Então, ele tinha um sistema de vinificação realmente diferente e dava uma ideia mais de vinho evoluído, né? Antigo, mais maduro. Mais maduro, pronto, Entendi. mas não maduro com frutas. E o que a modernidade levou ao vinho para ter mais frutas. Entendi. Ter taninos redondos. Então, aí tem muitas categorias. Né? Vamos dizer assim, vamos exagerar um pouco para criar pra poder entender. Né? Porque com a entrada do público mais jovem ou de pessoas que não bebem tanto vinho, o que aconteceu? Internacionalmente se criou um movimento de vinhos mais fáceis de beber. E o que é mais fácil de beber? São vinhos que têm menos tanino, menos acidez, mais fruta. Isso é um estilo moderno e jovem. O estilo antigo é pegar esse mesmo vinho que tem potencial de guarda e deixar ele 2, 3, 4 anos na vinícola e vendê-lo mais maduro. Então, ele vai desenvolver outros aromas, então ele já parte para aquela escola antiga que é de evolução. Entendi. Então, essas duas frentes, elas são os extremos, né? Mas aqui no meio, um mix, dependendo do estilo do produtor, ele pode se encaixar em qualquer, né? Hoje até tem gente procurando o estilo antigo. Existe um ou outro produtor que faz, né? Certo? Porque nós inclusive, não sei se vocês sabem, mas nós somos produtor de vinho no Brasil também. Sim, exatamente. Eu queria entrar nesse papo. Nós agora fazem o quê? Perto de 10 anos, né? Sim. Nós vimos muita feira. 2009. Na Itália, vimos um produtor fazendo espumante no estilo antigo. Isso quer dizer, eles não estão... As leveduras, eles, como se limpam no espumante, ele fica clarinho, eles deixavam dentro. Entendi. Né? Eles não tinham isso. Né? A gente não fazia o degorgement. E... vamos fazer isso no Brasil. Vamos fazer, vamos ver se deu certo. E deu certo. Bom, fomos líder de novo nesse tipo de espumante. Aqueles que estavam criticando, hoje todos estão fazendo. Imagina. Deixar o espumante sujo, né? Espumante sujo, parece. Ele fica turvo, né? Ele fica turvo. Deve faltar filtragem? A filtragem. Como você revê? Não é inverso, né? Aí eles... Fica a garrafa em pé, com um pouco torcendo e botando no gargalo e depois tiram aquela e repõem isso com a levedura decanta ali, né? E depois é só tirar daquela parte ali. Né? Como é que se deu? Parece natural para mim, mas como é que se deu essa história de migrar para produzir o vinho? Né? Tem a vinícola Hermann, que eu saiba, né? E isso não causou uma inveja de quem produzia com relação a vocês? Não. Assim, basicamente a gente conhecia todos os produtores brasileiros porque foi onde a gente... Quer dizer, a história do meu pai, ela começou no Brasil, depois com as viagens para o exterior ele acabou conhecendo os vinhos importados, mas a nossa história aqui no Brasil foi a gente, desse tamanho, comia galeto com polenta na vinícola da Alpisol, lá em Bento Gonçalves. A Miolo, que é hoje a maior do Brasil, a maior, né? Eu conheci no porão da casa.
no porão da casa. Então, Mas a gente ele conhece já, desde pequeno, a gente ia basicamente passear na região, né? E o que aquilo ele já Então, ia esses junto, 45 mil anos de conhecimento de vinho é 45 anos de conhecimento Isso, mesmo, né? isso. Viu as Esse- vinícolas brasileiras do porão. a gente viu transformarem. crescer, a gente conhece os donos das vinícolas. Então não teve. Né, Até hoje ainda é, temos um relacionamento muito bom com eles, tudo, né? Não só esses, outros, né? E realmente o Brasil deu alguns passos à frente para consolidar o espumante. Eu acho que o brasileiro hoje já merece respeito. Se eu conto aquilo, querer se comparar ao melhor do mundo, né? Tem um famoso produtor que no passado francês, perguntaram não? para É o ele francês, se era muito difícil fazer um vinho grandioso como ele fazia um produtor francês. Ele disse que não é tão difícil. O problema são os primeiros 200 anos. Né? Então, é mais ou menos isso. Você tem que ter história. Passou dos 200, o aí resto começa a melhorar. fica bem mais fácil. Daí. Mas conta um pouco como foi, né, essa não migração, porque vocês continuam, né, sendo, mas como é que foi criar uma vinícola, né? Na Acho que não deve realidade, ser foi tão um fácil, pouco- porque tem variáveis absurdas, né? Foi um pouco aquelas coisas da vida que cai no colo, às vezes. Né? exato, Que é exato. o cavalo que está passando ali. Passa encilhado E aí um produtor português que a gente já representava, né, já fazia parte do nosso portfólio, a filha era enóloga e era dona da vinícola. E o pai, ele era viveirista, ou seja, produtor de mudas de videira para vendia para o mundo inteiro. Entendi. E ele comprou uma propriedade no Rio Grande do Sul, perto da fronteira do Uruguai, e ele ali plantou uns 20 hectares de vinhedos com várias variedades de uva que elas seriam as matrizes para fazer as plantinhas para vender para a América do Sul. Porque daí já o projeto era para pegar Chile, Argentina, os grandes, Certo. o Brasil, né? Então eles se instalaram no Brasil. Só que o marido dessa enóloga, ele faleceu e ele era o agrônomo e ele que cuidava desse projeto. Entendi. Então ela disse, olha, eu tenho a minha vinícola, meu pai tem a empresa dele lá e esse projeto aqui não faz mais sentido para nós, né? Aí ele estava todo enroscado com o IBAMA, porque ele não veio mais, não cumpriram a legislação. sim. Ficou Aí atrasado. tivemos todo o Então trabalho ela de- nos pediu para ajudar a vender a propriedade. Entendi. Daí a gente trouxe um enólogo de Nós Portugal. ajudamos, né? Compramos. Aí nós trouxemos um enólogo de Portugal e dissemos, olha, o que você acha, né? Olha aqui, vinhedo, porque não queria nada contra o brasileiro, mas a gente tinha acesso a tantos enólogos bons lá fora, né? E trouxemos, e ele hoje ele é um parceiro nesse negócio, né? Ele nos ajuda com a Ele parte de gostou tanto que enologia. ele ficou. Gostou, nos recomendou, foi assim, preço de pai para filho, né? E parcelado, sabe? Aquele negócio assim que não podia perder, né? Sim. Então, ali começou a história, a gente começou a produzir. E hoje a gente já tem uma produção relativamente grande, assim, nessa vinícola. A gente vende em torno de... Como Depende do vinícola ano, boutique 200 ainda. até 300 mil garrafas. Né? Caraca. Então a gente já se considera, assim, a nível de mercado, já é uma vinícola Sim. pequena, média, né? Já tem uma produção bacana, espumantes, vinhos tranquilos e tal. Eu não peguei em que lugar que ela fica. E Pois Pinheiro é. Machado chama. Não é na Serra fronteira- Gaúcha? Está a uns 30 Não. quilômetros do Uruguai. Do Uruguai. isso bem que no eu tava sul. falando. É na Isso é divisa bem- com o Uruguai, não é na Serra Gaúcha, isso que me chamou Não, atenção. Lá chama Serra do Sudeste, né? Tem uma serrinha lá também. Serra do tem uma Sudeste. serra. O clima é e é adequado do também, lado, né? A Serra do do lado Sudeste. da campanha, que é aquela região onde a Miolo e a Certo. Aurora desenvolveram muitos anos, né? É uma região bem a nível de qualidade. O pessoal do Vale dos Vinhedos, os produtores, muitos, Pisato, os famosos aí, Lídio Carraro e tal, foram para essa região onde nós estamos, porque lá a qualidade superior. da Tem a ver com uva é melhor do que no Vale Tem muito a dos ver com. Vinhedos. Me chamaram uma vez para Mendonça para investir numa. Sim. E lá eles falaram sobre. Eu não entendo absolutamente. Ainda não entendo, né? Mas tinha terroir. muito a ver com o solo, Sim, né? o terroir. E cada solo lá tinha um tipo de uva. Solo Isso e afeta, clima. Solo é. e clima, tá? São os dois componentes mais importantes e saber usá-los, claro. Tá? Mas aí justamente a Serra Gaúcha, com o espumante, ela está saindo bem. Tá? Hoje, não só ali, como na Serra Sudeste também. Mas ela tem muita umidade. Né? E não consegue, A quando chuva- chove, a para chuva secar é um é um desastre. problema lá. E isso provoca problemas sérios para o vinho. Na Serra do Sudeste é aberto, lá é ventilado, ventilado. seca rápido. Entendi. tá? né? Entendi. É diferente.
Que bacana. Então, hoje a gente continua sendo a única importadora que produz vinho brasileiro. E isso não criou inimizade com quem vocês estavam... Não, e para nós foi um complemento, né? Porque a gente autoriza que nas nossas lojas licenciadas eles vendam vinho brasileiro. Então, até então, não tendo vinho brasileiro, eles podiam vender qualquer vinho que a gente, né, não tinha restrição. Agora, com o nosso produto, a gente acabou abastecendo esse mesmo cliente com um produto nosso. Né? Claro. Então a gente criou mais uma sinergia, mais um canal de escoamento para esse produto que já estava pronto, né? Já estava... A primeira loja da Decanter foi ali na Ponta Aguda já? Onde é que Sim, foi? foi nesse mesmo lugar. Foi ali. Nunca saíram dali, então, só ampliaram o espaço mesmo. Nós tivemos um problema há 2 anos, né? Que houve incêndio. Teve um né? incêndio, verdade. Destruiu, mas de novo ali, foi domingo, e na terça-feira abrimos no depósito um espaço e transformamos em loja. Do jeito que deu para fazer. Ali mesmo, né? E assim, não pode parar. E o mais Não, curioso, não mais pode. curioso disso, assim, até muita gente que provavelmente vai assistir o vídeo aí, a gente tem que deixar um agradecimento, porque no dia que pegou fogo, 2 dias depois já estava reaberto, e a nossa venda nesse período cresceu. Que Poxa. bacana. Isso foi um negócio solidário que incrível. comoveu muito a gente, sabe? É um negócio que foi assim, sentindo as pessoas ligando e dizendo assim, fatura X mil para mim. O quê? Não, o que vocês precisarem. Sabe, esse tipo de coisa bacana. foi muito legal. Que legal essa fala, porque às vezes a gente escuta, ouve, né, que existe uma grande dificuldade, que às vezes o cliente é difícil e ver a inversão total disso foi quando um acontece negócio assim, muito legal. realmente muito bacana. Vamos chamar como todo negócio, dizer que não tivemos problema sempre. Eu ia perguntar isso. Problema é como resolvê-lo. Né? Claro. Tanto que há quase 5 anos, né, tentamos já profissionalizar um pouco mais a empresa, alguns pontos. Que, vamos chamar, ele se tornou uma pessoa no início, a administração, mas ele não era a vocação dele. Mas eu não queria. Eu sou um homem de campo. Eu sou um homem de campo. Onde o senhor vai, você me chama. Eu estou com o senhor, eu não gosto muito, não. Castigo. Tínhamos toda a parte contábil, tudo fora, tá? Pode fora, mas o que a gente viu que havia deficiência, mal informado, em 5 anos fomos buscar um profissional de alto nível, de fora, certo? Que tem nos ajudado muito, inclusive. Porque aí liberou ele agora, porque eu também, devagarzinho, estou 83 anos, tenho que começar a dividir serviço, né? Com certeza. Então já estou às viagens no Brasil, praticamente, a maior parte ele está fazendo, eu vou mais em eventos, ocasiões especiais, a parte de produtores, aí ainda dou atenção, mas isso nos aliviou para o mercado de novo, tá? E ajudou uma reorganização da empresa, o planejamento, até a estrutura toda, né? E assim, é difícil falar isso aqui, porque talvez tem muita gente que não vai gostar, mas querendo ou não querendo, o teu tempo ele tem um valor. E tu só tem um tempo por dia. Então, às vezes fica muito nessa parte administrativa, que é algo que tu consegue colocar para alguém fazer, vai te dar um tempo maior para fazer aquilo que talvez tenha mais valor com relação à empresa. Né? Então, estratégia e tudo isso. Então, faz muito sentido. Exatamente. Né? Não, o que é o seguinte... Não que seja menor valor ou maior valor, mas a estratégia é muito importante. Né? A parte estratégica. E depois, é importante, quem está no mercado, como a diretora de venda, ele conhece vinho e tem uma história por detrás, que me acompanhou. Então, isso era necessário ele vir, né? Porque, vamos chamar, ninguém é eterno. Né? Total. E tem que dar uma oportunidade. Só o senhor e meu pai, os dois vão ser eternos, certamente. É verdade. Mas a profissionalização, estamos muito contentes com essa nova fase, agora botando as coisas, ao menos tem tudo na mão, toda a parte fiscal, tudo sob controle. Porque o tamanho da empresa já não permitia mais entre aspas, né? Amadorismo. Né? Cada um na sua área tinha que ter. Eu não vou chamar de amadorismo, eu vou chamar de modelo familiar. De modelo familiar. Exatamente. Porque o modelo familiar tem uma hora que ele precisa ser, vamos chamar... estruturado. Né? Não, porque senão você fica muito limitado em ações. Tá? Vamos ser francos, né? Tem uma hora que você diz, essa pessoa não serve para isso, vamos ter que
substituir, ele acabou. Ponto final. Na família é mais difícil. Então, o que aconteceu na garanto família, que é. dentro do possível, são 3 filhos, todos estão no negócio. o Edson mais 2 filhas, o Edson, o diretor de vendas, eu tenho uma filha que é no marketing. Que legal. Né? Por isso que o marketing é tão a legal. mais jovem, e a outra que é a gerência da loja local. Que legal. Então, cada um foi medido assim pela sua capacidade e não está lá por acaso porque foi feito um sorteio, nada disso, certo? Foi se ajustando, foi se encontrando dentro do negócio. Decantando ao seu espaço, né? Aí, o nome decanter. Eu tenho percebido não, né? Está claro e notório que de 10, 15 anos para cá, o mercado de vinho se popularizou de uma maneira inacreditável. Assim, né? Antes do que a pessoa tomava de cerveja, hoje toma de vinho. A gente percebe a migração, né? No círculo de amigos, a gente percebe, né, que as pessoas migraram para o vinho. Eu tenho amigos que até porque a gente está ficando mais velho também, tá? Não, também. Mas faz sentido, faz sentido. Mas Pancho, sabe de um dado muito interessante? É que nos últimos 10 anos, o consumo de vinho per capita no Brasil não cresceu. Sério? Mas eu também tenho essa impressão que o Pancho tem. Mas aí é que tá. Aí, por exemplo, na pandemia, quando as pessoas ficaram em casa, o consumo subiu de 1,8 litros per capita, que era a média dos últimos pré-pandemia, subiu para 2,8, subiu 1 litro per capita. Caramba. Porque as pessoas não dirigiam. Sim, exato. Só estavam bebendo. Compravam na internet, estavam em casa. Um problemão ali, vamos tomar vinho para dar. Eu parei de beber por isso, Estava trabalhando. Estava bebendo todo dia. A gente via a pessoa trabalhando e tem uma tacinha do lado no computador. Sim. Em casa. Na cerveja, o cara não, eu não vi ninguém com um copo de cerveja do lado. Então, esse consumo do vinho disparou nesse período, só que pós-pandemia, 2021, ele já começou a ajustar para uma média. Mas o que mudou no vinho? A notícia, a marketing, o mercado tá comunicando o vinho, mas o consumo, assim, falar muito friamente, ele hoje já deve ter voltado para 2,1, 2,2 e isso se deveu muito também aos supermercados, né? E as empresas de internet, especializadas em internet, que foram esses que deram o boom durante a pandemia, né? Claro, os importadores caíram, né? E esse nicho de mercado cresceu muito, né? Então, assim, é muito interessante, porque a gente escuta muito isso. Poxa, o pessoal está bebendo muito vinho. Eu disse, pena que o pessoal não é tanto assim. Então, na realidade, mas deve ser isso. Talvez acontece o mesmo fenômeno quando eu ouço a 90 FM. A 90 FM, para mim, era uma rádio de velhos. Quando eu tinha meus 20 anos, eu não ouvia a 90 FM. Faz sentido. Eu ouvia a Atlântida, vamos supor. Mas hoje eu gosto dos 90 FM. Ela é confortável, não é? Acho bacana, ela é confortável, porque toca músicas da minha época. E nós somos os velhos de hoje, no fim das contas, não foi a rádio que mudou. Não fala isso, Pancho. Não fala isso, Pancho. Nós somos jovens, nós somos contemporâneos. Mas isso é uma informação que estranha todos que a gente fala, cresceu. Não cresceu tanto assim, cresceu um pouquinho mais. É que o caso é o seguinte, houve uma correria para o supermercado. Nós sofremos muito mais porque as nossas lojas permaneceram fechadas, ou em delivery só. E o delivery ainda tem limitações, né? E o consumo crescendo, mas aí tivemos que nos ajustar de novo a dinâmica. Aí a gente tem que o profissional que trabalha conosco na parte administrativa e financeira, o diretor, ele tinha já bastante experiência. Fizemos ajustes, diminuir um pouco o número de produtores para uma nova realidade. Tu começa a perceber a curva ABC, talvez não é esse o caso, mas tem muitos detalhes que ele é importante. Mas eu quero fazer uma pergunta que talvez não foi tão simples assim. Quando vem alguém de fora para fazer essa transformação, esse cara geralmente causa um impacto no time. Como é que foi isso para vocês? Né? Porque o senhor trouxe um cara, né, de fora, trouxeram um cara de fora com muito conhecimento, só que isso não é tão simples na hora que ele entra. Ou isso para nós foi ótimo. Foi? Então tá. Porque a gente sentiu que o que ele propôs foi ele era maduro também para... Totalmente conectado ao que a gente queria para a empresa, entende? Foi assim, lógico, depende do profissional, depende da gente, tudo, mas com certeza tivemos essa sorte de ter uma pessoa que... lá, né? Já antes da pandemia, né? Nós estávamos sentindo que o mercado estava começando a mudar. Aí contratamos um auditor,
externo, profissional, que já trabalhou muito, que é esse diretor. Que legal. Ele chegou, teve contato ficou com a empresa. 3 meses, né? 3 meses, fez um relatório assim. Aí na hora eu disse assim, não está procurando emprego, não? Fixo. Tu achou os problemas, tu não quer resolver? Você pretende em algum momento se fixar na empresa? Disse, o futuro é esse, tá? Aí eu disse, você aceitaria um convite para trabalhar conosco? Se vocês fizeram o que eu escrevi, aceitam o que eu escrevi, é por isso que estou fazendo o convite. Nós dois já tínhamos combinado, né? Aí ele disse, não, então ficamos, na hora acertamos assim. Tá? Porque ele já fez um check-up da empresa. Né? Então podia nos ajudar com muito mais facilidade, que é buscar agora um novo que podia discordar do que ele apontou. Mas não houve, olha, foi... E consultor é que nem mecânico, tá? Geralmente fala mal do mecânico dele. É claro que no começo cria algum choque, vai ter que trocar gente, pessoas. Tinha gente ganhando muito, fazendo nada, um pouco. Né? Tinha gente, então, isso foi... E ele com mais, vamos chamar, mais qualidade, tinha... para chegar e pessoas que estavam, a gente já tinha pena, já tinha convencido, erros, e isso a gente teve que eliminar, e graças a Deus conseguimos. E eu acho que é importante isolar isso, né? Vocês são a cultura da empresa, né? E se vocês fossem esse pé maciço que começasse a fazer essa mudança, isso realmente poderia desestruturar a empresa. Talvez trazer esse cara que também era maduro, né? E que já tinha apontado as situações, esse cara fez esse papel que é um pouco mais difícil. E vocês deram continuidade naquilo que vocês são. Vocês são o sangue e o DNA do negócio, né? Então, separar isso... É o que eu também, né? Tal. O dono, a família, tem muita paixão. Né? E vem um cara com racionalidade de dizer, é assim, assim, assado. Né? Lógico, levando em conta esse aspecto também, né? Da família, da tradição e tudo mais, mas pensando em negócio. Né? Mas a gente pensou o seguinte, nós somos uma empresa comercial, esse é o meu raciocínio, ser muito foco já no passado, com tudo que eu fiz. Vamos botar as pessoas, cada um na sua função, onde ele pode render mais. E vamos a parte administrativa e financeira, tinha gente de fora preparada, que foi o caso. Enquanto nós conhecíamos o negócio, nós somos uma empresa de vendas, e precisamos reforçar, vendas, tá? Claro. Dentro de um conceito de custos, de experiência, e tudo mais. E é o que a gente está agora, já praticamente implantado praticamente. Né? Eu tenho uma perguntinha para o Edson e o senhor vai ter que tampar o ouvido aqui agora. Tá? Edson, como é que é trabalhar com o teu pai? Como é que é essa experiência? Como é que trabalha com a família? Né? E depois é para o senhor, tranquilo, o senhor vai ter o direito à resposta. Nós temos uma grande sorte, vamos dizer assim, né? Sorte a gente sabe que é uma palavra, né, que a gente pode trocar por muitas outras que representam melhor. Soma de muitas outras. Mas vamos dizer que a gente tem um relacionamento dentro da família muito bom, né? Entre filhos, entre pais e filhos, e isso se estende no negócio. A gente, por isso, todo mundo se dando bem, todo mundo a coisa mesmo sabendo, né, nas épocas difíceis, todo mundo tendo que assumir uma parcela para vencer os obstáculos, tudo, mas sempre funcionou muito harmonicamente, né? Então nós nunca, né, mesmo falando do lado familiar como na empresa, nunca tivemos nenhum desgaste. Dá para separar bem que foram muito bem administrados severo, assim, hoje. Então, né, com ele o aprendizado é diário, né? Mas assim, a família funciona bem. Que bacana. Tanto no negócio como na... Deve ser um orgulho com ele, não? Concordo. Como é que foi? Eu vou até um pouquinho mais longe. O relacionamento é bom, tanto que nós não temos, nós temos sala dividida. Geralmente já tem... Sério? Né, como presidente diz, não, eu quero a minha, não. É bom escutar. Às vezes fica só até escutando, porque são coisas... Hoje em dia, eu quero estar mais no estratégico. Certo? Cada dia mais. E a vinda de um profissional, no começo, era difícil. Nós dois já tínhamos entendido, né? Para as duas filhas era um pouco complicado, até para a família em casa um pouquinho complicado. Mas nós demos um suporte total a essa pessoa, porque ele tinha energia para conduzir isso
e soube limites, nos consultava quando chegava a algum ponto de eventual choque. Tá? E eu acho que conseguimos administrar bem isso, e é isso que a gente pretende seguir nesse rumo. Né? Certo? A nossa vocação era a venda, é a venda de vinho. Então, vamos nos dedicar a isso aí. Bacana. Eu fiquei curioso com esse planejamento de vocês de expandir para pequenas cidades menores, vamos dizer, né? Não vou dizer nem cidades pequenas. Como é que está sendo levado isso? Em que fase está esse planejamento? E por onde vocês devem começar essa expansão? E eu vou adicionar a tua pergunta. E por que não uma troca no digital? Mais forte, alguma coisa assim? Não sei, estou viajando aqui. Vamos, começando pelo digital, a gente tem a nossa empresa tem um modelo que o digital, nós vamos ter que conduzir, né, a parte, principalmente falando do nosso e-commerce, ele não pode conflitar com a nossa... Sim. Que atividade é o maior desafio principal do digital, né? Exatamente, quer dizer, coexistir e conviver, e né? conviver, né? Então, nós acabamos com o aniversário agora no mês passado, nós atualizamos o site, foi todo remodelado, não só esteticamente, mas como, né, na parte de sistemas e tudo, né? Então nós estamos dando esse passo agora. O passo a gente não pode ir com muita agressividade para não ferir os parceiros. Então a gente tem que criar uma coexistir com o negócio, mas também pensar em crescer. Então isso para nós não dá para ignorar, né? Nós não podemos ferir quem contribuiu tanto quanto que é os distribuidores, certo? Nós criamos e tem uma venda tem que ser agressiva para vender muito. Aí pode ferir o nosso distribuidor. Nós, então, o que é que nós fizemos? Quando eu falei que nós estávamos vendendo muito caro, a primeira decisão disse, o nosso distribuidor vai vender ao nosso preço. Então, vamos sacrificar dentro de um limite. Então, é ganhar menos, mas vamos ter isso, para não ferir. Por isso que eles são parceiros até hoje. Claro, tá? Entendi. E a gente tem essa política nacional de preços, onde é respeitado. Então, esse é o desafio, você promocionar, só que promocionar em todos os canais, né? Seja no e-commerce, seja no distribuidor, seja nas nossas lojas, seja no próprio restaurante, né? Ele vai lá, ele enxerga o site, porque o site hoje virou... Né, nós temos um número gigantesco de acessos no site, mas a gente descobriu, né, com toda essa investigação que a gente fez, que o site ele é uma fonte de consulta gigantesca, né, para o nosso pessoal. Técnica, fichas técnicas, saber sobre o produto, detalhe. O cliente vai lá no site olhar a informação, ele nem precisa pedir mais para o vendedor. Ele não precisa nos procurar, ele vai para o site. Então, quer dizer, é uma fonte de educação. Exatamente. Então ele hoje funcionou até uns meses atrás, muito institucionalmente, né? Como base de consulta e tudo, mas agora a gente está dando essa virada, mas com cautela. Entendi. Né? Mas, aos pouquinhos, sem impressionar demais. Isso. E o projeto de expansão, ele iniciou porque a gente precisava criar algum fato novo na empresa, né? Então para direcionar, houveram, como eu falei para vocês, objetivos, né? A nossa capilaridade é excelente e a gente viu que a concorrência andou se movimentando nesse sentido e a gente percebeu que ali tinha espaço e contratamos uma pessoa daqui de Blumenau. Ele não é blumenauense, mas ele trabalhou muitos anos numa outra empresa que fez um projeto de franquias muito bem sucedido e a gente contratou essa pessoa para nos ajudar no projeto de expansão. Que legal. Então a gente no momento está na fase de nós estruturamos o projeto, ele está faltando algumas definições para botarmos uma pessoa encarregada dele para ir a campo fazer um gestor de expansão. Isso, exatamente. Então, identificar os parceiros. E esse em cada novo modelo local, de franquia daí não? Não. Aí também não. Não. Ele segue sendo licenciado, licenciado, mas o projeto de expansão basicamente é o que as franquias fazem. Sim. Então, antes do Rafael fazer as tem perguntas... 4 perguntinhas para fazer. Nós abandonamos uma ideia, quer dizer, nós fomos... Hoje, vocês sabem que é o grande... existe uma empresa que é enorme em e-commerce, né? Sim. Sabe onde foi criada essa empresa de e-commerce de vinho? Aqui em Blumenau. É sério? Sim. O nosso distribuidor de Vitória, na verdade é representante, né?
Ele era um cara meio louco, mas veio e fez um projeto, certo? E esse projeto, depois começou a implantar, estava indo muito bem, e exclusivo nosso, nossos vinhos. Só que aí começou aquele problema de o vinho de 100 vender por 50. Pronto, aí berreiro da nossa rede de distribuição. Claro. Já, aí foi advertido, chegou, não queremos exclusividade, então martelo dos outros. Mas, só que ele depois, o que vendia era o nosso, porque era conhecido, ele se envolveu. Aí ele chegou, mas ele tinha os pontos vendidos. Mas o que levou ele a isso há tantos anos atrás era absurdo, né? Ver os números que eles estão hoje. Aí a empresa, entre aspas, faliu, ficou com um sócio, aí ele mudou de nome, pegou um sócio capitalizado, um investidor, e montaram um negócio grandioso. Eu mesmo, cara, até hoje ainda estamos falando com ele, tudo, que bacana. Mas tivemos que afastá-lo. Eu digo, poderia ter sido um bem, mas nós achamos que seria um mal para o nosso outro projeto, certo? Ia acabar destruindo. É muito complicado, é uma balança difícil muito sensível, de fechar. E é importante ter foco também, né? Tipo, se tem talvez a Decanter não estaria onde está a Decanter se aquele outro projeto tivesse sido meio complicado. Eu tenho 4 perguntas para fazer, como estão em 2, dificulta, dobra. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha individual aí? Olha, a dificuldade, eu sempre digo, talvez, que eu corrigiria... Deveria ter feito mais filhos? Eu teria... Não, porque a gente conhecia tudo. Eu acho que foi a paixão quase excessiva pelo vinho, em algum momento chegou quase a atrapalhar. Entendi. Entendeu? E não o amor o emocional estava superando o profissional. Entendi, faz sentido. E aí tivemos que começa a escolher aquilo que tu acha que faz mais sentido do que às vezes o público está te dizendo. O mercado está pedindo. Eu entendo essa isso. foi a ideia, porque não sei se concorda, né? Eu acho que ele vai responder, não influencia na resposta dele, não, para mim, então vamos lá. Então, tá. Ele vai responder agora por ele. Qual foi a maior dificuldade de uma péssima escolha? A empresa chegou num tamanho que os solavancos, eu considero assim, me marcou muito. Todos sabem que na nossa história, a história do Brasil, tiveram muitas crises econômicas e a crise econômica nos afeta diretamente porque o nosso produto é 100% em moeda estrangeira. Então, quando existem essas oscilações, isso é um impacto direto. O cliente para de comprar e afeta faturamento, e aí você tem que criar artifícios. Esses desafios sempre foram, a gente, na história, nos 25 anos, sempre 98, 2015, e por aí vai, a gente conhece. Mas a pandemia foi uma coisa que exigiu da gente foi um desgaste muito grande, foi muito grande. Então, tá um pouco intrínseco ao nosso negócio, porque nós nascemos com aptidão e crescemos baseados na restauração. Então, esse pessoal fechou durante 6 meses, 8 meses, abria, depois fechava, depois abria. E sofreram muito, porque não voltaram à normalidade até hoje, né? E nós tivemos que tirar desse limão, fazer uma limonada. Quer dizer, as nossas lojas, as 40 lojas no Brasil fechadas trabalhando no WhatsApp, porque não eram mercados, não eram supermercados, eram delicatessen, e delicatessen não enquadra como... Não, o KINAI não batia. E não abre, e só no telefone ali E o pessoal que a gente mais precisou do bebida, né? E o pessoal comprando no supermercado. Sim, claro. Eu comprando na internet. E ali a nossa loja só no... Então, esse desafio foi para mim, foi talvez a maior dificuldade que a gente teve, porque você imagina os compromissos lá fora em dólar, tendo que pagar compromissos no exterior ali, mais caros e sem faturamento. Então, e é uma mudança radical, né? Foi de uma hora para outra. Então foi daqui a pouco assim, fechou tudo e aí agora. O dólar é nosso inimigo. E continua o desafio, né? Porque a gente tem ainda o mercado mudou. Então a gente teve que mudar estrategicamente toda o nosso foco, porque não podia esperar o restaurante voltar.
Claro. Eu tive que ir para alguns Criar supermercados, para alternativas. para um off-trade premium, que a gente chama, que Vender são para lojas... quem está vendendo, né? Exatamente, para quem está aberto e para quem está vendendo. Exatamente. Então, isso foi um desafio Daqui a pouco a gente vai gigantesco. ver vinho na farmácia. Gigantesco. E ele tinha que resolver um problema do Isso. cara na ponta. Exato. Sim, Né? No exato. fim, ele tinha que resolver um problema dele, mas também ele tinha que resolver um cara na ponta lá que Sim, estava sim, fechado. Então, Exatamente. foi um Barra, Foi um tempo Um aprendizado, foi um Tenso. aprendizado. muito. Tenso. É, um MBA aí. Outra pergunta. Se fosse citar uma inspiração, alguém, um mentor, né? Não, é o senhor dessa vez, vai ser Ah, Edson antes, tá. depois o senhor vem. Olha, Edson. eu só pra prestar assim, atenção. uma pessoa eu não tenho, eu gosto de tirar Legal. coisas das, né, coisas boas de pessoas boas, né? Né, vamos dar um exemplo do Ayrton Senna, um cara que, né, inspira muito porque é um cara que você tem, né, batalhador, né, Resiliente, garra, né? determinação, tal. E por aí vai. Eu acho que eu tenho mais esse perfil de não tenho, vamos dizer, uma soma, figura, né? né, uma figura Uma estátua formada dentro de casa e- ali, viu? Venerando só uma pessoa. exato. Né? Entendi. Seu Adolar. Seu Adolar. Uma inspiração, um mentor na vida do senhor. Quem é? Ou quem foi? Olha, eu sempre participei muito da vida de negócios, né? E uma pessoa que me despertou, acho que são tantos na vida, porque a gente não pode se basear Cada um em numa só fase, cada né? uma fase, exato. cada um. Eu li há pouco tempo, terminei a linha de Tim Cook. Ah, o Tim Cook. Legal. E realmente eu achei incrível, incrível, né? A maneira onde um profissional de produção se tornou um CEO imbatível, ou quase imbatível. Que bacana. Olha, até Aonde- hoje ele é imbatível. E onde ele chegou, eu conheço bem esse problema, né, da empresa que eu trabalhei antes, onde ele chegou para o dono disse o seguinte: por que o senhor carrega tanto estoque? A gente sabe que isso é. Ele disse assim: mas como é que você resolveria? Mas tem solução. Está contratado. E Então, aquilo que o senhor falou, né? Identificar a pessoa certa no lugar certo, certo, mesmo que ela não exa- pareça certa. Né? Exatamente. Então, para mim, foi uma das coisas, um dos personagens assim que me impressionou, recente, que me impressionou muito. Entendi. Se fosse, agora sim o senhor antes, se fosse empreender em algo totalmente diferente, o que o senhor ia fazer? Tenho alguns planos ainda. Boa, Em que setores? Vamos lá, ou pelo menos uma. Joga um teaser aí. Alguns planos. Mas eu acho que eu apostaria em alimentos. Tá nascendo um restaurante aí, ou não? Ou uma indústria aí de alimentos. Distribuição, importação de alimentos. Não, voltado mais à indústria mesmo. Legal. São tantos ramos, né? Vai Sim. comprar E- laticínios Pomerode, tá? Pode ver aí, mano. a Porque o gente- queijo e o vinho Opa. e vai fazer todo sentido. Quer ver uma Opa. coisa? Quando ele se formou em agronomia, fez um projetozinho aqui local, eu estava assim, mas aí entrou a família ainda, não estava preparado para... Chegamos a comentar, eu lendo o que o Planalto Central do Brasil estava se desenvolvendo em agricultura. E cheguei a pensar em investir lá, antes do negócio do vinho. Tá? Então, esse aí chegando a um extremo que poderia, mas talvez prejudicasse o outro, não sei, eu não me arrependo nada. Claro, claro, Então, claro. eu diria o seguinte, que alimento ninguém vive sem. O bacana é isso, né? Água, 83 anos e com Total, alguns total, planos, né? total. Isso que é Eu acho bacana isso muito demais. massa. É isso Eu que acho motiva, isso né, muito seu Dolar? Eu tenho, assim, se eu fosse, hoje, vamos dizer, eu não estou mais na empresa, né? Eu já sei uma pequena empresa para me ocupar, porque essa foi a minha ideia no começo. Eu ganho um negócio, eu aposentado, entre aspas, né, mas tinha uma reserva, e eu queria investir em alguma coisa para ganhar dinheiro. Né? E me manter ocupado sobretudo. Principalmente, né? principalmente. Seu Dolar, o senhor já ganhou investidor, tá? O que o senhor fizer, eu tô junto com o senhor. Edson investiria em quê? Investiria em quê? Olha, eu tenho essa veia, como eu sou agrônomo de formação, né? Então, meu pai me tirou do campo para me colocar no escritório. Meu Deus do céu. Pensa- Meu Deus do céu. Mudança radical. No início da empresa, eu convivia 50% do meu tempo com a empresa e 50% com o vinho.
Mas aí a coisa Não deu mais. foi. Aí Claro. eu tive que abandonar e foi uma decisão muito difícil, mas hoje, assim, por sorte, a gente voltou com o negócio da vinícola própria. Exato. O Dá vinhedo, uva, vinho, isso tudo, né? Indiretamente, conseguiu me claro, te conquistar, manter. Mas eu realmente assim sinto o Brasil numa onda na parte de alimentos muito positiva, né? A gente vê que não fala em soja, milho, isso porque a gente vê que os pilares do Brasil estão muito, né, apoiados nisso aí, mas eu acho que a indústria de alimentos está passando por uma por exemplo, trazendo da Europa a parte de sustentável, orgânico, Sim. isso é muito forte há muito tempo, mas eu achei que isso ia demorar mais tempo a chegar no Brasil. Sim. E está hoje Crescente, num patamar já bem... É verdade. Bem, o pessoal está entendendo, já tem essa consciência. Está popularizado. E já, eu acho que a nova verdade, geração, Isso é né? bolha, A nova geração está Sim. vindo com essa... Exatamente. Com essa, E ela, com essa daqui, energia, né? daqui a alguns anos, ela vai ser a maior geração viva. Isso. Então, Assim, em relação acho à que escolha, a gente enxerga porque quando vocês falaram a gente falando de alimento, pensa automaticamente em restaurante, mas meu filho estudou gastronomia, a primeira coisa que eu falei para ele quando ele entrou na gastronomia, ele só tenha uma certeza, eu não vou ter um restaurante. Eu disse para ele. Ele disse, ok, não tem Contigo não problema, fecha. não tem problema. Mas porque a gente vê que é um negócio muito sacrifício. Vocês têm a Enoteca lá, já Isso. é um... deve Já é ser- um mini... já é um mini restaurante. Já é um laboratório para saber que não vale a pena. né? Exatamente. Não é que não vale a pena, mas é que tem que estar isso, disposto tem a passar que por ter, perrengue tem que ter, diariamente. É um trabalho realmente... Tem que árduo. ser muito apaixonado. Mas a É o gente tipo vê de negócio assim, que tu tem que ser muito produtores apaixonado. de alimentos, né, hoje diferenciados, porque o restaurante virou É verdade. um negócio que tem uma exigência e aceita A muitas diversidade de coisas pratos cada novas vez e mais, coisas. né? Uma alquimia E a já família, viu, né? a família tem que aceitar, porque é uma ausência de casa. Total. Se ele não estiver junto, não vai. Não funciona. É porque eles são completamente Não dá pra contrário delegar ao muito. turno É, normal, né? Tu tá bem isso. num momento em que as pessoas estão descansando. Exato. Então é o inverso total. um momento. E não quer dizer que tu não está trabalhando, porque às vezes 7 da manhã tu está no mercado comprando aquilo que tu vai produzir para a noite. Exatamente. Eu Você sei, falou meu isso. tio É e bem meu isso. pai passaram por isso, e é por isso que a única coisa que eu não invisto na minha vida é restaurante por isso. Não, eu Passou sempre o falo tempo. para as pessoas, né, que quando a gente fala sobre restaurante, que o chefe, o dono, o chefe, tem que gostar mais do restaurante que da família, praticamente. Porque senão ele vai sempre... duro, mas ele acaba sacrificando a família. E ele se tem que ele estar não junto. entender que isso a família não entender que isso é parte do negócio... E é um Também negócio que ele não- tem que estar junto, senão uma coisa não digo diariamente, mas tem que acompanhar o tempo Para todo. vocês se livrarem da gente. Opa. Se vocês pudessem se encontrar com 19 anos, o que vocês falariam? Senhor primeiro, o que o senhor falaria com... Onde é que o senhor estava com 19 anos, Boa. seu dólar? Começando naquele meu emprego lá. Nas Fabril Na lá. Fabril. Ah, é verdade, Exato. né? Como Tava office office boy. boy, né? É. Começando O que o senhor diria para o Adolar lá que estava começando na sua vida hoje? Olha, vamos chamar, não me arrependo de nada que eu fiz. Legal. Nada. Eu tive empregos superiores, tudo. Mas eu acredito que você precisa estar certo de fazer o que realmente te encanta. Tem que estar muito consciente. Essa consciência, se a pessoa tivesse, porque ainda, vamos chamar, é cedo para decidir. Mas dá para começar a pensar. E, na verdade, eu já tinha projetos. Tá? Já tinha projetos. Foi em tentativa, sempre me seguraram, tá? Antes de ser diretor, depois não, até pela verba já não dava mais para sair. Né? Mas realmente ter consciência de você estar fazendo que não perca tempo em um emprego só pelo dinheiro. Tá? Concordo. E quando a gente é jovem, é importante a gente experimentar muita coisa nova, né? Exatamente. Eu acho até que os empregos fora fazem parte, sim, a gente aprende, tá? E tem que, às vezes, até apanhar para despertar. Tá? Mas foca naquilo que gosta Mas depois, tem né? que Acho que é ter importante também. foco naquilo, eu gosto. A profissão antiga, antes do vinho, eu confesso que eu gostava e muito. Imagina. Eu adoro lidar com pessoas, né? No final, eu já estava lidando com 6 mil. Então, e por sorte,
sorte, E não né? tem como chegar onde o senhor chegou Não precisa lá sem ter escutar. gostado do que o senhor fez. Por sorte, eram mulheres que na nossa empresa é a maioria. Também, absoluta. Também. Né? Sempre foi, acreditei no ser humano, é só saber conduzi-los. Que bacana. Edson. Onde está? Olha, Você estava eu falando da acho agronomia, que- provavelmente. Eu acho que vai um pouco nesse sentido também, mas, por exemplo, eu fui estudar agronomia porque eu era avesso a trabalhar em locais fechados. Escritório e tudo mais. E burocracia, papelada. Não, o meu negócio era... Mão na terra. Todos os meus hobbies são com natureza, são onde... Né, final de semana, férias, tudo onde é contato com a natureza o máximo possível. Só que aí veio esse desafio, né? Então, eu acho assim, também que ok, a gente tem que olhar, né, aquilo que a gente gosta de fazer, mas é possível, né? Claro, isso é uma coisa pessoal, né? Mas no meu caso, conseguir conciliar essa questão de Achar no final amor, né? fazer Fazer o que gosta aquilo também, que né? gosta também de um Não que tu não de gostas outra, do teu trabalho num hoje, não é isso, exatamente, né, Edson? exatamente. É. Mas dá para conviver e a gente, né, quando é jovem, sai com aquela cabeça e diz, não, eu vou fazer aquilo porque é isso que eu gosto e não vai ter desvios, Desviar. né? E é muito engraçado hoje se a gente olha assim, as pessoas conhecidas, né? Quantos que estudaram alguma coisa e hoje estão fazendo muito outra, a maioria, para falar a Até verdade. porque é muito né? cruel, Porque, né? Aos 17 anos tu tem que escolher o resto da tua vida. Né? Eu me formei com 27 anos. Por conta... Aliás, perdão, não, me formei mais tarde. Eu entrei na faculdade que eu queria com 27 anos, com 26 anos de idade. Não, eu é só muito cruel, vou acrescentar um detalhe que facilitou também, que ele gostava muito e continua gostando de mim. Foi sedutor. a gente brinca, Foi né? seduzido. A gente brinca entre nós assim que ainda bem que a gente mexe com vinho e não com arame farpado. Né? É Porque verdade. Se der problema, se der qualquer problema Não, para a bebe- empresa, bebe o Pega os estoque, tá 25 tranquilo. copos e resolve. o estoque é meio alto, mas Mas vai, né? Aos Lara, pouquinhos vai. Edson, obrigado Legal. demais. Foi um prazer. Perdido Obrigado um pouco do mesmo. tempo de vocês para Não. poder vir aqui bater Não, um papo baita e contar história. um pouco Tinha mais dessa pra- história. tinha Meu mais pra Deus, falar, tá com Foi um certeza. prazer, foi A um gente prazer. foi cortando a história para poder chegar até aqui. A gente com Obrigado. certeza vai ter Valeu. essa Não oportunidade. esqueçam de seguir Sucesso. as redes sociais, Punch.com.br, é o Rafa Silva, Decanter, né? Tem o pessoal? Arroba? Não tem rede social. Eu Não sou tem Decanter. TikTok? Tem que fazer um TikTok. Tem que fazer Um TikTok pro celular, que tal? Boa. Obrigado demais. O podcast ATDQN. Não esqueça de compartilhar. Escreva aqui embaixo o que você achou. Tamo junto. Abraço.